para traduzir especificamente o vídeo, mas destaca a nobreza e o espírito de sacrifício, principalmente das mulheres. És maravilhosa. Bem, eu gostaria não só de agradecer ao Centro SAI de Florida, como também parabenizá-los pela iniciativa. Me gustaría entonces no solamente agradecer al Centro SAI de Florida, sino felicitarlos por la iniciativa. Em promover as atividades que realizaram para as mulheres durante esse mês em que comemoramos o Dia das Mulheres. Y de promover las actividades que han organizado para las mujeres en este mes en que festejamos el Día de la Mujer. Eu tive a oportunidade de estar em algumas dessas atividades e, nossa, foi fantástico o conteúdo que compartilharam. Yo tuve la oportunidad de estar en algunas de estas actividades y realmente fue fantástico el contenido que ustedes han proporcionado. Em breve estaremos compartilhando com toda a América Latina. Y muy enseguida estaremos compartiendo con toda Latinoamérica. Bem, me pediram para falar sobre o papel da mulher líder na organização, a partir da minha experiência. Bien, me han pedido para hablar de la mujer como líder dentro de la organización a partir de mi experiencia. Minha experiência como líder na organização. Mi experiencia como líder en la organización. Então, eu achei que seria bom compartilhar com vocês algo que acredito que muitos não devem saber. Entonces me pareció que sería bueno compartir con ustedes algunas cosas que quizás no todos deban saber. Eu tinha 3 meses, mais ou menos, que estava frequentando na organização e uma das coisas que havia me tocado foi uma apresentação feita pelos jovens, um grupo de jovens que estava vindo da Índia. Hacía unos 3 meses que yo estaba dentro de la organización y algo que me había tocado mucho había sido una presentación de jóvenes que estaban en la India. Esse grupo de jovens foi participar do primeiro encontro mundial de jovens. Este grupo había ido para participar del primer encuentro mundial de jóvenes. Eles contavam tudo com muito entusiasmo e, ao passarem um vídeo, eu fiquei emocionada de ver aqueles jovens do mundo inteiro fazendo reverência com suas bandeiras aos pés de lótus de Sai. Y este grupo que estaba presentando en Brasil de su viaje en India, presentó videos y estaban muy entusiasmados. Y una de las cosas que me llamó la atención es que en los videos aparecían los grupos prostrándose delante de Swami con sus banderas, tantos y tantos jóvenes haciendo esto. Nossa, que emoção! Aquilo, assim, foi tão forte no meu ser que eu pensei, nossa, que experiência divina! Como que eles são abençoados de poderem participar de uma conferência mundial e viverem isso, essa experiência. Y yo me quedé muy tocada, muy emocionada y pensé, qué experiencia maravillosa poder estar en una primera conferencia mundial y en una experiencia de estas, haciendo esto frente a Swami. Logo depois, e recordem que eu tinha mais ou menos uns 3 meses de organização, não mais do que isso. Y recuerden que en esta época yo solo estaba hacía 3 meses en la organización, no más que eso. E logo depois nós teríamos no Brasil o primeiro encontro de jovens realizado nacionalmente para o Jovem Sai. Y un poco después en Brasil iríamos a tener el primer encuentro nacional de jóvenes, ¿cierto? A nivel nacional. Eu já estava frequentando o programa de jovens, mas eu não estava assim ainda totalmente envolvida, porque eu tinha muito pouco tempo dentro da organização. Yo ya estaba participando dentro del grupo de jóvenes, pero no estaba tan involucrada porque realmente no tenía mucho tiempo para estar en la organización. E não me dei conta que, na verdade, aquele encontro que eles estavam promovendo seria um encontro. Eu sentia que eles estavam assim muito emocionados, fazendo os convites, mas
eu ainda não tinha participado de nada dentro da organização, então eu não valorizei esse encontro. Yo sabía que ellos estaban organizando este encuentro, pero todavía no había comprendido bien de qué se trataba. Es decir, veía que estaban haciendo las invitaciones y todos muy involucrados, pero yo todavía no había vivenciado nada de esto, entonces no estaba muy conectada con lo que estaba pasando. Então, assim, nem inscrição eu fiz. E continuei vivendo a minha vida sem, assim, me importar, dar importância ao encontro que todos eles estavam, assim, muito felizes por estar acontecendo. Y a tal punto que ni siquiera me inscribí, simplemente seguí viviendo mi vida sin vincularme a toda esta importancia que le estaban dando el evento. Só que some tinha planos para mim. E um dia eu estava na minha casa, acredito que uma semana antes, mais ou menos, do encontro acontecer, Pero Swami obviamente tenía planes para mí. Entonces un día yo estaba en mi casa, más o menos una semana antes de que el evento ocurriera, e eu recebo uma ligação de uma pessoa me perguntando se eu gostaria de ir ao encontro. y entonces recibo un llamado telefónico de alguien preguntándome si me gustaría ir al encuentro. Eu disse, eu até gostaria, mas não estou pensando muito em ir. Achei estranho aquele telefonema. Mas ela insistiu, mas você gostaria de ir, Ada? Y entonces le dije que hasta me gustaría, pero bueno, que no estaba pensando mucho en participar en ese encuentro y me pareció bastante raro este llamado telefónico, pero ella insistió, pero Ada, ¿te gustaría ir al encuentro? Então, eu não sei por que, eu falei sim, gostaria. E ela, ai, que bom, porque eu estou com uma inscrição aqui, eu sou enfermeira, meu plantão mudou e eu não vou poder ir para esse encontro. Eu estava na biblioteca do centro, perguntei a Somi, quem você gostaria que eu desse essa inscrição? Tirei aleatoriamente a ficha de alguém e saiu a sua. Y entonces dijo, ah, qué bueno que te gustaría ir, excelente, porque yo tengo una inscripción disponible. Ella era enfermera y justo había cambiado su turno de trabajo y no iba a poder participar. Y entonces dijo que estaba en la biblioteca del centro SAI y le preguntó a Swami, ¿quién te gustaría que fuera entonces en mi lugar? Y sacó aleatoriamente una ficha de las que estaban y salió el nombre de Ada. O tema do encontro era liderança. Eles estavam realizando um encontro sobre liderança. Liderança SAI. Entonces el tema de este encuentro era justamente liderazgo. El tema que se estaba organizando era liderazgo SAI. Como eu ainda estava iniciando esse meu relacionamento com o SAI, essa organização, eu não tinha me dado conta que ele realmente queria que eu fosse. Achei que fosse um carinho daquela pessoa. Y como yo todavía me estaba recién familiarizando, estaba en el inicio de mi relación con SAI, con su organización y el centro, en ese momento no me di cuenta de que era SAI que me estaba invitando. Creí que era simplemente una gentileza de esta persona. Então disse para ela, pode dar para uma outra pessoa, não, né? Assim, não, tem tantas pessoas que estão no centro, o coordenador do PJ que não poderia, oferece para ele, eu ficarei feliz. Y entonces le dije a ella, no, pero no precisas dármelo a mí, hay otras personas, podés dárselo a otra persona, hay tanta gente, está el coordinador del programa joven que no iba a poder ir, entonces podés ofrecérselo a ellos. Ada, você não está entendendo. Swami quer que você vá. Ele está te convidando. É um convite dele, não é meu. Y ella me dijo, Ada, no estás entendiendo, esto es una invitación del Swami, él quiere que vos vengas, no es una invitación mía, él te está invitando. Bem, não tinha o que falar, né? Então desliguei o telefone, agradeci, combinei como ela me entregaria e pensei, perdão. Y bueno, entonces no tenía más que decir, le acepté, le agradecí, hice las combinaciones de cómo me entregaría lo que precisaba de la inscripción. E pensei, fui para o meu altar, Swami, por favor, que o senhor faça com que a pessoa que eu vou oferecer esse convite sinta vontade de ir.
que eu vou dar para uma outra pessoa, né? Eu não estou ainda tão envolvida. Mas então o senhor faz o seguinte, o senhor faz com que ela tenha muita, muita vontade, mas muita vontade mesmo, ao ponto dele não me dizer não. Entonces fui a mi altar personal y le recé a Swami diciendo, Swami, por favor, hace con que la persona a quien yo voy a ofrecer esta invitación, porque yo voy a pasar esta invitación a otra persona, que esta persona quiera mucho ir, o sea, que cuando yo le ofrezca no me pueda decir que no, que me diga que sí con muchas ganas. Acordei no dia seguinte sem conseguir pensar em outra coisa senão ir ao encontro. Pero lo que pasó es que me desperté al día siguiente sin conseguir pensar en otra cosa más que en ir al encuentro. E assim fui. E ao chegar, eu nunca esqueci que uma das jovens me falou. Ela me disse: seja bem-vinda. Essa é a sua família Sai. Y cuando fui, nunca me voy a olvidar que cuando llegué, hubo una joven que me recibió, me dio la bienvenida y dijo, bueno, que seas bienvenida, esta es tu familia Sai. Bem, parecia, conforme o encontro ia acontecendo, que eu estava em outra dimensão. Nunca tinha participado de algo tão emocionante na minha vida. Y bueno, a medida que iba ocurriendo todo el evento, parecía que yo estuviera en otra dimensión. Yo nunca había participado de algo tan emocionante en mi vida. Os temas, as formas como eles se colocavam. Eu falava, gente, como que eles conseguem ficar tão expostos, falarem lá na frente, sem inibição? Que jovens divinos, são seres da nova era. Y entonces yo decía o sea, pensaba en los temas, todo lo que estaban presentando allá adelante, cómo conseguían los jóvenes tener esta presencia, exponerse tanto. Realmente pensaba que eran los jóvenes de una nueva era, de una nueva generación. E eu me lembrei do que eles compartilharam, né, desse grupo que compartilhou o encontro de jovens mundial, que eles falaram muito aquela mensagem que a gente adora, né? Eu quero que vocês sejam líderes como leões, autoconfiantes, majestosos, justos. Y entonces me acordé del mensaje que aquel grupo que había ido a India traía y que tanto nos gusta a nosotros, que es quiero que ustedes sean líderes como leones, ¿cierto? Con autoconfianza, valerosos. Bem, então eu falei, esse é o meu lugar, né? Eu não quero nunca mais sair dessa família. Estava me sentindo no paraíso. Se existia o paraíso na Terra, era naquele local. Era essa família Sai que eu tinha encontrado. Bueno, y entonces yo me sentí realmente de que estaba en un lugar maravilloso y que ese era mi lugar y no quería nunca más salir de allí y que si había un paraíso en la tierra, pues yo lo había encontrado, estaba viviendo ese paraíso. Eu devia estar em Ananda, porque realmente eu já vivo sorrindo. Eu acho que nesse período eu devia estar assim, permanente, porque era muita felicidade. E isso era notado pelas pessoas, óbvio, né? Eu sempre falando com cada um, sorrindo e sorrindo. Perdão, Laura. Y bueno, yo siempre he sido una persona sonriente, pero en esta época realmente vivía en Ananda, así que mucho más sonreía y mucho se notaba. Las personas se daban cuenta que estaba siempre sonriente y feliz. Então, quando a gente chegou, né, retornamos para casa, como de praxe, o centro sempre convida alguém para dar um testemunho de como foi o encontro. Y entonces cuando volvimos a casa después del encuentro, el Centro SAI siempre invitaba a alguien que había participado para dar su relato de cómo había sido el encuentro. E essa pessoa escolhida tinha sido eu. Só que eu falei, pelo amor de Deus, tudo, menos pegar no microfone. Eu tenho simplesmente horror de falar em público. Eu não consigo, pelo amor de Deus, convidem outra pessoa, eu não vou conseguir falar em público. Mas, Ada, é só um relato, eu não consigo falar, por favor. Y entonces, por supuesto que la persona elegida fui yo, pero yo le dije, por favor, por el amor de Dios, yo
no consigo hablar en un micrófono, no puedo hacer esto, no voy a conseguir hablar, así que por favor, elijan otra persona. Pero Ada, es solo un relato, no, por favor, realmente no consigo hacerlo. Mas a gente não tem realmente controle de nada, né? E tudo está por conta de um plano, um jogo divino. Realmente no tenemos el control de nada y todo es simplemente un juego divino. Então, por mais que eu falasse que eu não tinha condições, na hora, centro cheio, eu ouço meu nome ser chamado lá na frente para dar o testemunho sobre o encontro de liderança que tinha acontecido naquele fim de semana. Entonces, por más que yo hubiera dicho que no tenía condiciones de hacerlo, evidentemente en el día, con el centro 6 lleno, escucho mi nombre siendo llamado por el micrófono para dar el relato sobre el encuentro de jóvenes. E aí, meus queridos irmãos, eu cheguei lá na frente e falei: bem, foi muito bom, né? O encontro, né? Foi maravilhoso, né? E a gente precisa fazer mais vezes, né? E não sei não. E pensei que eu fosse... Dizem que dá branco, né? O meu deu negro. Eu pensei que eu fosse desmaiar, assim, tendo tudo escuro na minha frente. Entonces fui al frente y mi relato fue más o menos este. Bueno, sí, fui al encuentro, estuvo muy bueno, sí, tenemos que hacerlo más veces y bueno, eso, Sairam. Y bueno, dicen que suele ocurrir un blanco, que nos olvidamos todo, pero en realidad para mí fue como que todo negro porque casi me desmayo ahí delante. E eu pensei, nunca mais eu pego num microfone para falar em público. Nunca mais, Swami. Y entonces yo pensé, nunca más voy a agarrar un micrófono para hablar en público. Swami, nunca más voy a hacer esto. Bem, e aí, logo na semana seguinte, o coordenador de jovens deixa o cargo, não consegue, por problemas pessoais, seguir. E todos, claro, lembram da Ada para fazer o convite, né? Afinal de contas, ela era tão sorridente, tão animada, a Ada era tão bacana, vamos convidá-la, é a cara do PJ. Entonces, a la semana siguiente, el coordinador de jóvenes deja su cargo porque no podía atenderlo por cuestiones personales. Y entonces todos piensan, claro, en Ada, esta niña tan sonriente, tan animada, claro, ¿por qué no llamar a Ada y hacer la invitación? Eu acreditei naquele momento que todos estavam loucos, porque eu era daquela pessoa, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, eu era aquela pessoa que num círculo de estudos eu não conseguia ouvir ninguém, porque eu ficava pensando na resposta que eu ia dar. Então, eu não ouvia ninguém. E quando chegava na minha vez, eu falava Om Sairam e pulava. Não conseguia falar. Eu era assim. Eu quero que vocês entendam a pessoa que eu era. Y entonces yo cuando me invitaron yo creí que estaban todos locos, porque para que ustedes tengan idea del tipo de persona que yo era en aquel momento en los círculos de estudio, mientras todos hablaban, yo no conseguía escuchar. Pasaba todo el tiempo pensando en la respuesta que daría y preparando, y cuando llegaba a mí, decía Om Sairam y pasaba porque realmente no conseguía hablar. Entonces esto era quien yo era en aquel momento. Só que as pessoas não conseguiam aceitar e insistiam. Não, Ada, você vai ver, você é a pessoa que mais se assemelha a isso. É você, tem que ser. A gente não consegue pensar em outra pessoa. Tem que ser você. Vai ter que dizer sim. Y bueno, las otras personas, no, esto no era el punto. Dicen, no, Ada, no estás entendiendo, vos sos la persona con el perfil adecuado. No conseguimos pensar en otra persona además de vos, así que tiene que ser vos. Então eu pensei, não tem jeito. Eu vou ter que falar com o Swami, diretamente com ele. Né? Eu vou me programar para ir para a Índia, né? Falar com ele, se ele realmente me quer nesse cargo, porque eu acredito que todos estejam assim, loucos, porque como é que vai colocar uma pessoa como coordenadora que não consegue nem falar com as pessoas em público? Y entonces con todo esto yo pensé, bueno, entonces para resolver esto voy a tener que hablar directamente con Swami. Voy a ir a la India, voy a preguntarle si realmente
lo que, porque no puede ser que pues, quieran elegir para un cargo de coordinador a alguien que ni siquiera consigue hablar en público. Entonces, no, realmente están todos locos. Tengo que resolver esto directamente con Swami. E aconteceram, cara, muitas histórias, mas que não vão ser compartilhadas hoje, porque eu não quero fugir ao tema, até eu chegar na Índia, né? Y bueno, ocurrieron muchísimas historias que no voy a poder compartir hoy para no escapar del tema, pero hasta que finalmente conseguí llegar a India. E ao chegar lá, eu estava assim, certa de que nós falaríamos, né? Que ele me daria assim um momento para poder falar, olha, você não ou você sim. Eu estava esperando que fosse uma coisa fácil falar com ele, né? Presidente dessa organização, há de me ouvir. Y fui a la India entonces con la expectativa de que fuera de alguna forma fácil conseguir preguntar y que Swami me dijera que sí o que no, pero que sería algo simple. Si era el presidente de la organización, de alguna forma esto debería ocurrir. E tinha acontecido tantos milagres para poder eu ir nessa viagem, que isso só aumentava, essa certeza só aumentava. Ele realmente me queria lá na Índia. Y habían ocurrido tantos milagros, pero tantos milagros hasta que llegara allá, que yo sentía que realmente Swami quería que yo estuviera en India, no había otra opción. Bem, chegando lá, o tempo foi passando. Claro, existem muitas experiências também, mas eu quero realmente focar só nesse tema que a gente hoje vai compartilhar aqui. Então, um dia, assim, eu já não estava mais aguentando, porque o tempo passava e eu não conseguia falar com ele. Eu comecei a perceber que as pessoas tinham um código, que quem não conseguia falar com ele começavam a arrumar uns códigos para poder ter a resposta dele, obter a resposta dele. Bueno, y el tiempo fue pasando y pasaban los días y yo no conseguía hablar con Swami y bueno, fueron pasando muchas cosas, pero de nuevo me mantengo aquí en el tema, hasta que me di cuenta de que las personas tenían sus códigos, o sea, creaban algún tipo de código con Swami para conseguir sus respuestas. E eu já estava, assim, um tempo grande, levando as cartas para o Darshan, sem que ele as pegasse. Então, eu falei, vão ser essas cartas que eu vou traçar aqui uma forma de conversação com ele. Alguém tinha me dito que tinha feito isso e que tinha sido ótimo, e eu, então, tratei de fazer a mesma coisa, seguindo o exemplo. Y entonces yo tenía un puñado de cartas que llevaba siempre al Darshan y que seguían conmigo y no las podía entregar. Entonces digo, bueno, es esto, la señal van a ser las cartas. Voy a conseguir que si alguien me había comentado que había hecho esto, había funcionado bien, así que esa iba a ser la forma de comunicación. Então, o código era esse. Swami, o senhor sabe que eu vim aqui para saber se sou eu que tenho que ficar nessa coordenação, porque o senhor sabe que eu não sei falar, eu não consigo de maneira nenhuma me colocar em público. Como é que vai ser isso? Eu acho melhor o senhor me falar, porque aí eu já resolvo. Eu falo, olha, Swami não me quis, então ninguém vai ficar insistindo com essa história de eu ter que ficar nessa coordenação. Bueno, y así fue que en mi conversación lo que dije fue Swami, entonces preciso de tu respuesta, no puede ser que para que me digas si quieres o no que sea coordinadora, sino esto, lo otro, en fin, algo que sea definitivo para que los otros no puedan seguir insistiendo que tengo que ser yo en este cargo. E aí, se o senhor pegar as cartas de manhã, né, senhor, é porque, aliás, o senhor tem que pegar essas cartas hoje. Se o senhor não pegar essas cartas hoje, é porque o senhor não quer que eu fique nessa coordenação. E eu vou ter isso como uma resposta definitiva. Então, ou o senhor pega essas cartas hoje e me dá uma resposta como sim, ou então o senhor não pega e eu já levo isso para o meu país como uma resposta sua. Swami não quis e eu não vou poder aceitar. Entonces lo que dije es, bueno, entonces Swami, tengo estas cartas, si las agarras hoy es porque quieres que siga con este cargo de coordinación. Si no las agarras hoy, significa que no o sea, que no voy a ser coordinadora, devuelvo esto y ya encierro el tema. Pero tiene que ser hoy. E aí, né, fui para o Darshan da manhã, e nesse dia, ninguém podia falar comigo. Eu estava conectadíssima, só ali com o Swami, né?
Swami, o senhor já sabe, né? Olha a minha resposta, eu preciso dar essa resposta. O senhor sabe que eu sou fervorosa, então o senhor tem que me dar essa resposta, porque eu vou aceitar. Y ese día yo estaba muy concentrada, nadie podía hablar conmigo y conversando con Swami, diciendo, Swami, tenés que darme esta señal, sabes que soy muy fervorosa en lo que hago, entonces voy a aceptar tu respuesta, pero tenés que darme la respuesta. E aí fui para o Darshan da manhã, com essa conexão, e nada. Ele nem chegou perto de mim para demonstrando qualquer atitude assim positiva. Ó, vou pegar. Não, nem chegou, ficou longe de mim nesse primeiro Darshan. Y entonces fui por el darshan de la mañana y nada, Swami ni siquiera se acercó, estuvo lejos mío, o sea, ni siquiera alguna señal de que podía aproximarse, no, nada, totalmente ausente. Saí do Darshan da manhã, mas ainda conectada, né? Ali, Swami, por favor, não esqueça do nosso combinado. Nós temos um combinado. Se o senhor pegar a carta, eu aceito. Se eu não pegar, eu não vou aceitar. Preste atenção, Swami, nós temos que ter essa resposta hoje, porque senão eu não vou aceitar. Insistiu. Entonces me encaminé para el darshan de la tarde, siempre con eso en la mente, conversando con él todo el tiempo y repitiendo, diciendo, recuerde, no se olviden de nuestro trato, tiene que ser hoy, porque hoy es el día, si no, no voy a aceptar el cargo, insistiendo con eso. Bem, no Darshan da tarde, as coisas já foram, assim, um pouco diferentes. Na fila onde eu estava, eu conectadíssima, não vou repetir, porque você já sabe qual era a conversa. Bueno, entonces el darshan de la tarde ya fue un poco distinto, yo seguía muy conectada con lo que ustedes ya saben que estaba pidiendo. E, de repente, ainda na fila do sorteio, era uma fila enorme, uma pessoa vira para trás e começa a puxar uma das cartas que eu estava segurando com todo minha devoção ali, minha entrega, porque era o meu diálogo dependia daquelas cartas, né? A minha resposta. Y entonces a la tarde yo estaba esperando y de repente una persona se da vuelta y empieza a sacar una de las cartas que yo tenía y que estaba sosteniendo con tanto fervor aquí porque de eso dependía mi respuesta. Não, essa carta é de Swami. Por que você está querendo pegar? Não posso te dar uma carta. Eu nunca vi isso na minha vida, mas enfim, né? E ela insistia, tentava puxar, muda, não falava nada. Ela só puxava a carta e eu falando para ela que de maneira nenhuma eu ia dar aquela carta para ela. Pelo amor de Deus, que ela respeitasse. Y entonces yo decía, no, pero esta carta es de Swami, no podés hacer esto. Y la señora esta muda, no abría una palabra y tiraba y seguía insistiendo en la carta. Yo, no, por favor, esta carta es de Swami. E aí, depois de muito ela insistir, eu penso, será que deve ser aquela coisa de que ele é todos os nomes e todas as formas? Me lembrei da história de Shirdi Sai e falei, não, senhor Swami, nem adianta vir em outra forma para poder puxar essa carta, porque o senhor vai ter que pegar nessa forma. O meu trato com o senhor é esse, o senhor vai ter que fazer da forma que nós combinamos. Entonces de repente se me ocurrió, ¿será que es esto de que él es todas las formas y demás? Y me acordé de Shirdi Sai y digo, no, Swami, no. Yo hice el acuerdo con esta forma tuya física es la que voy a tener que venir y buscar las cartas. Porque eu lembrei de Shirdi Sai, da história de Shirdi Sai. Porque recuerdo la historia de Shirdi Sai. Então, na hora que vão tirar, né, do saco o número, para minha surpresa, qual era o número? Número 1. Entonces, todo esto había pasado en la fila de sorteo, en la primera fila. Entonces, cuando van finalmente a sacar el número de la fila, para mi sorpresa, ¿qué número era? Número 1. Então, antigamente, né, os mais antigos sabem, era aquela corrida em direção ao salão para pegar o melhor lugar, principalmente se era a fila número 1, a gente já sabia que ia ter oportunidade de ficar mais próxima. Y bueno, como ustedes, los más antiguos saben, fila número 1 significaba una cierta carrera para ubicarse, porque, bueno, sabemos que la primera fila tenía la chance de estar más cerca de Swami, así que por ahí fuimos. E
A conexão, né, se já existia muito forte, naquele momento não existia nenhum outro pensamento que não fosse esse. Swami, lembra do nosso combinado, estou aqui. Y entonces, si hasta entonces yo había estado súper conectada y sintonizada con Swami, ahora más todavía seguía repitiendo, Swami, estoy aquí, cumple tu parte, yo estoy aquí. E nisso começa o Darsha, a musiquinha do Darsha, o coração batia, era um som, eu acho que o meu corpo era um coração, eu sentia o coração bater muito, mas muito forte. Entonces empieza la música del Darshan, empieza a ocurrir todo y yo sentía mi corazón latiendo, que en realidad sentía que yo misma era un único corazón que latía de tanta fuerza. E nisso o Swami foi se aproximando, chegou a hora do Darsha, começou aquela música, e Swami veio andando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, e parou na nossa frente. Y entonces, bueno, empieza la música, el Swami empieza a entrar, viene aproximándose, caminando y se va acercando, acercando y de repente se para delante nuestro. Só que ele parou da minha frente e eu com a carta, né, assim, Swami, um pensamento, né? Please, Swami, olha o nosso combinado, Swami. Pero se paró delante mío y yo con las cartas para arriba decía, Swami, Swami, pensando, acuérdate de nuestro trato, ¿viste? Estoy aquí. Então ele pegou a carta de quem estava atrás de mim, pegou a carta de quem estava desse lado, pegou a carta de quem estava desse lado, mas não pegou a minha carta. Y entonces Swami agarró la carta de quien estaba detrás mío, de quien estaba de un lado, de quien estaba del otro lado, pero no tomó las mías. No que ele saiu, foi andando, eu pensei, ok, estava certo, todos estavam loucos, não é para eu pegar esse cargo, eu não tenho a menor condição de ficar. Ai, Swami, ok, tenho a sua resposta, não vou pegar esse cargo. Y entonces cuando Swami se alejó, yo pensé, bueno, ya tengo mi respuesta, o sea, estaban todos realmente locos, no tengo la menor condición de asumir este cargo, entonces, bueno, gracias Swami, ya tengo mi respuesta. E aí, na hora que eu pensei, não vou pegar esse cargo, de repente, para minha surpresa, ele que já estava assim, uma distância de 1 metro, retorna, volta na minha direção e fala para mim, grande demais. Y entonces, cuando el momento en que yo pensé, no voy a agarrar este cargo, el Swami ya estaba más o menos 1 metro de distancia, y se da vuelta, se para delante mío y dice, demasiado grande. E as indianas estavam assim enlouquecidas, né? Porque Swami tinha voltado e parado ali. Então eu não conseguia argumentar. Elas ali naquele alvoroço, Swami virou e continuou seguindo. E eu, meu Deus, e as cartas? Você não vai pegar as cartas? Y entonces, bueno, las indianas alrededor estaban enloquecidas, que Swami había vuelto, y entonces yo no conseguía argumentar con Swami ni nada, y bueno, y las cebas ahí alrededor, entonces Swami se da vuelta, sigue, y yo me quedé con las cartas, digo, ¿y las cartas? ¿Y ahora? Eu tinha esquecido da carta naquele momento, que ele tinha que pegar a carta e não falar sobre a carta. Ele tinha, o combinado era pegar a carta. Porque nuestro acuerdo, lo que yo había dicho era que él tenía que agarrar la carta y no decirme nada sobre la carta, y sí agarrarla. Bem, eu falei, e agora? Que significa isso? Ele não pegou a carta, ele não pegou a carta. Swami, o senhor não fez o combinado, o senhor não era esse o trato que a gente tinha. Aí, de repente, me lembrei que também ia ter um sorteio para entrar no mandir. E muitas vezes ele passava e pegava cartas ali dentro do mandir. Eu falei, é isso! Eu vou selecionar as cartas quando ele entrar para o mandir e vou tentar ese sorteo. Y entonces estaba pensando en eso, que no era lo que habíamos combinado, que bueno, que no era eso lo que estaba estipulado, y de repente me acordé que iba a haber un otro sorteo para entrar al mandir. Entonces digo, bueno, es eso, voy hasta allá, voy a seleccionar las cartas, y a veces, alguna vez que otra, Swami agarraba alguna carta de ese camino.
E aí, na hora que eu fui para o sorteio, correndo, nossa, que dia! Vocês não têm noção da aventura que foi esse dia. Correndo lá para entrar para o Mandi, e aí, né, consigo, a última fila lá que estava sendo montada, eu consegui ainda botar lá o meu assento, marcar o meu assento, para poder ver se eu entrava naquele sorteio, né, para o Mandi. E aí obter a resposta de Suami. Y entonces, bueno, corriendo para la otra fila, ese día fue muy intenso, como pueden ver, y conseguí, sí, en los últimos lugares poner mi asiento, marcar el lugar para intentar entregar la carta en ese sorteo, en ese lugar. E aí, eu pensei, mas qual carta que eu vou entregá-lo? Né? Ele falou grande demais, é sinal que eu tenho que selecionar, mas assim, como que eu vou selecionar a carta que o senhor vai querer? Eu não consigo imaginar como que eu farei isso. E que responsabilidade, né? Como é que eu vou eleger a carta que o senhor vai querer? Não sei como fazer isso. O senhor vai ter que dar um sinal, fazer alguma coisa. Nisso, uma carta, fui andando, uma carta cai da minha mão, assim, do nada, cai simplesmente. Y bueno, mientras estaba caminando por allá, empiezo a pensar, y bueno, ¿y cómo voy a seleccionar las cartas? Él dijo que era demasiado grande, tengo que elegir, pero ¿cómo voy a elegir qué cartas quieres que yo entregue? O sea, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Qué responsabilidad? Pero bueno, en eso que estaba caminando, de repente una carta simplemente sale, cae de mi mano. Aí eu pego a carta espantada, porque foi uma coisa assim, eu estava segurando todas, muito assim, firmes, juntinhas, e de repente, eu não sei até hoje como ela cai no chão. E na hora que ela cai no chão, eu já sabia que aquela era uma resposta, mas só aquela, nisso eu lembrei da mulher na fila, que puxava outra. Né? Falei, ai, deve ser isso. Aí separei. Desculpa, Laura. Entonces, bueno, se cae esta carta y realmente no consigo entender hasta hoy cómo, porque las tenía todas bien sujetas y esta simplemente se cayó. Y entonces digo, bueno, pero ¿y ahora qué hago? ¿Tengo que entregar solamente esta o cómo hago? Y ahí recordé a la mujer de la primera fila que estaba intentando sacar una de las cartas. Então, separei essas, né, que tinham sido como um sinal e fui para a fila. E, graças a ele, a fila tinha conseguido ser sorteada para poder entrar. Pensei que tudo já tivesse certo, né? Ah, então vai ser agora. Ele já selecionou a carta, já está tudo certo, então vou ter a resposta. E já estava até achando, né, que seria uma resposta positiva pelo tudo que estava acontecendo, né? Bueno, entonces ya tenía estas dos cartas que de alguna forma Swami había señalado que debería ser, mi fila consiguió entrar del sorteo, consiguió entrar al Mandir, entonces yo ya estaba en la expectativa de que, bueno, finalmente tendría alguna respuesta que yo a esta altura ya pensaba que sería positivo, o sea, con tantas historias ocurriendo, algo así pasaría. Só que as filas foram entrando, e quando chegou a minha vez de entrar no Mandi, a Silva, wait, Om Sairam. Y entonces pasó que las filas fueron entrando, y cuando llegó mi vez de entrar al Mandir, la Sheva dijo, wait, espera, Om Sairam. Gente, vocês não têm noção. Primeiro porque, assim, eu acho que a energia que eu drenei naquele dia foi algo assim, eu estava esgotada. E nesse momento, quando eu cheguei na porta e wait, Om Sairam, eu desabei. Comecei a chorar. Swami, o que significa tudo isso? Ay, bueno, entonces yo ya estaba, la energía que dispendí ese día con toda esta función y con todo lo que había pasado y llegar a la puerta después de todo esto y que te digan, wait, Om Sairam, fue algo muy fuerte, entonces simplemente me desplomé y empecé a llorar mucho. O sea, Swami, ¿por qué todo esto, cierto? Eu falei, eu não tenho a resposta, o senhor não me deu a resposta, o senhor falou comigo, tudo bem, o senhor falou qual seriam as cartas, tudo certo, senhor, mas o senhor não pegou, o combinado não era esse, eu não vou poder pegar esse cargo, o senhor não fez como eu tinha falado, puxa vida, por que o senhor fez isso?
Não. Aí fiquei assim, cabisbaixa, até que me veio um negócio assim, eu falei assim, então, o senhor tinha que me dar um sinal, pelo menos, agora, de que é a sua vontade diante de tudo isso. Ay. Bueno, y entonces internamente me pregunté, o sea, pero Swami, ¿por qué todo esto? Esto no es lo combinado. Hablaste conmigo, me diste señales, pero lo que yo había dicho era que tenía que tomar las cartas de mi mano y no hiciste eso. Entonces, no sé qué hacer. O sea, esto es la respuesta. O sea, en última instancia, por lo menos tenés que darme una señal para que yo pueda saber que eso es para que yo agarre el cargo. Laura, você é fantástica. É impressionante. Estou me É perdendo já, tá? impressionante. Meu Deus! Mas, enfim. Então, na hora que eu falei isso, né, que eu pensei isso com todo o meu ser, muito sentida, e de fato eu não ia pegar o cargo, porque ele não tinha feito o que eu combinei. Eu falei, pelo menos um sinal no meio dessa loucura toda. No que eu pensei, pelo menos um sinal, a indiana que estava na minha frente, mas assim, na hora, gente, é tipo assim, sincronizado, né? Para você não ter dúvida. Na hora, a indiana que estava simplesmente na minha frente me pega assim, não sei como, me puxa para frente. Ela era forte, eu acho que eu estava assim, nem sei, ela me puxa para frente e diz, look, Swami. Ay, qué locura. Y bueno, y entonces yo estaba en eso diciendo, por lo menos, o sea, todo esto había pasado, digo, bueno, por lo menos Swami, por lo menos dame alguna señal, o sea, después de todo esto, y en el momento en que pensé esto, la indiana que estaba delante mío hace así para atrás, me tironea, era muy fuerte, y dice, look Swami, mira Swami. Eu pensei, ok, Swami, ok, eu vou pegar esse cargo. Só que eu não estava feliz. Ele não tinha feito como eu combinei com ele. Y bueno, entonces cuando ella hizo esto, yo pensé, bueno, ok, Swami, está bien, acepto la señal, ¿cierto? Y voy a tomar este cargo. Pero después de todo lo que había pasado, la verdad, yo no estaba feliz, no estaba bien. E aí ele, claro, depois, no seguinte, pegou as cartas, tudo bonitinho, né, no dia que ele quis, e me deu um sonho. E nesse sonho, ele aparecia assim, eu estava num quarto e eu falava, Swami, eu queria tanto, tanto falar com você, e você não me deixou. E aí ele vira para mim e diz, mas tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Y entonces, bien, después de eso, Swami tomó mis cartas cuando él quiso, ¿cierto? Y me dio un sueño. Y en el sueño yo estaba en mi dormitorio y Swami aparecía y yo decía, Swami, quise tanto hablar con vos y no conseguí. Y entonces él me contesta, pero todo tiene su momento, todo tiene su tiempo. E aí me dei conta de que eu não tinha um controle de nada, que aquele era um primeiro e grande ensinamento de que eu não controlava nada, que todos nós, de alguma forma, queremos controlar como, quando, e ele veio me mostrar que é ele quem tem o controle de tudo, e não eu. En ese momento creo que, bueno, esa fue mi primera gran enseñanza, que es que yo no tenía el control de todo. O sea, queremos generalmente controlar el cuándo, el cómo, por qué, dónde, pero realmente fue la enseñanza que no hay como controlar. Solo él está en el control de todo y no nosotros. E só ele sabe o que é melhor para todos nós, por que de cada situação acontecer. E que a gente tem que realmente sempre perguntar, Swami, qual é a sua vontade? E não determinar a minha vontade. A sua, Swami, não a minha. Y esto porque Swami siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces siempre tenemos que preguntarnos, Swami, ¿cuál es tu voluntad? No mi voluntad, sino la suya. Isso, voltei para o Brasil, aceitei o cargo, ficamos, né, um ano, porque a metade da gestão tinha sido com outro coordenador. E, terminando o cargo, me vejo em outra situação. Eu pensei, né, acabou, agora cumpri a minha missão, porque realmente eu queria muito que aquela porta não se fechasse. De fato, eu fiz assim, um grande esforço por querer
assim, de alguma forma, que aquele espaço assim, pudesse se manter aberto para as pessoas. Eu sabia o quão maravilhoso ele era. Laura, você está aí? A sua imagem... Eu estou aqui, mas falta luz, então ficarei o tempo que for possível. Bueno, lo que ocurrió es que pasó un año del cargo, era la mitad del cargo, porque yo había tomado mitad del tiempo, y entonces cuando terminó ese momento me sentí, por un lado, aliviada diciendo, bueno, ahora se terminó, pero un poco en duda de qué vendría a seguir. E aí, voltando, logo depois de terminar a gestão, vem um convite para trabalhar a nível nacional. E, mais uma vez, eu me coloco que eu não sabia nada, que não tinha condição, enfim. O que eu quero dizer é que todas as vezes que eu pensava que eu poderia já assim me tranquilizar, só me vinha com um desafio maior. Y entonces después vino una invitación para trabajar en la parte nacional. Y lo que les quiero decir en realidad es que cada vez que yo creía que había cumplido con un desafío, Swami tenía siempre un desafío más grande para mí. E essa história... Ah, você voltou. E essa história, assim, foi até engraçada, porque eu marquei muito, assim, de falar para o Marcelo, na verdade, foi o Marcelo Bennett que me fez o convite na época, e eu falei, eu quero ser assistente. E, para minha surpresa, que era o máximo que eu podia, assim, aceitar, ser assistente. E, para minha surpresa, na hora, né, sem que eu soubesse, sem que eu tivesse dado o meu sim, ele anuncia lá na frente 2 coordenadoras, a Ada e uma outra pessoa. Y entonces, bueno, yo quería en realidad, yo todavía no le había dado el sí cuando fue confirmado mi nombre. É isso, Dinha, porque a última parte eu me perdi aqui. Sim, Ele confirmado minha aceitação do cargo. Não, na verdade, eu não disse sim. E o Marcelo, ele fez questão de... Eu tinha dito que seria um assistente, né? E ele... Yo había dicho que sí, y yo había dicho solamente que sería asistente. Sim, e ele, no caso, chegou na frente, na hora de anunciar, e disse que nós seríamos coordenadoras, seriam 2 coordenadoras. E não me colocou como assistente. Eu falei, meu Deus, não acredito, né? Y entonces Marcelo, cuando fue a comunicar, no dijo que yo era asistente, dijo que había 2 coordinadoras. Entonces digo, ay, Dios mío, no puedo creerlo. Mas eu fiquei tranquila, porque eu falei assim, não, olha, você não se preocupe, falei para a coordenadora que entre a gente eu vou ser sua assistente, não se preocupe, não vamos ter problemas com relação a isso. Pero yo le dije a la otra coordinadora que digo, no, no te preocupes, que conmigo no va a haber problema, yo en la práctica yo voy a ser tu asistente, no te preocupes. E só que essa pessoa teve um problema pessoal, e aí um belo dia ela tem que se mudar para um lugar muito distante, onde ela fica praticamente incomunicável, porque não tinha telefone, não tinha nada para se comunicar. Pero esta persona resultó que por una cuestión de cuestiones personales se tuvo que mudar a una región bastante remota en que no había cómo comunicarse, estaba prácticamente incomunicable. Então era tão longe, só para vocês terem uma ideia, da minha casa para ir para a casa dela, eu tinha que pegar um ônibus, as barcas, um trem e um ônibus de novo para poder chegar na casa dela. Mas eu fazia, porque eu não queria tomar nenhuma decisão. Eu era tão assim, insegura, assim, no sentido de não saber nada da organização direito, de falar, de me colocar, que eu fazia questão de pegar o ônibus, as barcas, o trem, o ônibus e levar tudo para que ela pudesse falar como seria. Para que tengan noción de qué distante que estaba, para llegar a su casa yo tenía que tomar un ómnibus, las barcas, un tren y otro ómnibus que me dejaba enfrente a la casa de ella. Pero yo me sentía todavía tan insegura de no saber las cosas de la organización, no quería tomar las decisiones, entonces hacía cuestión de ir y llevar todas las cosas para que ella decidiera. E assim fazia, e nós estávamos assim no meio de um encontro nacional, de novo, que teria de jovens. Então, ela tinha que decidir tudo.
Y en medio de esto estábamos organizando nuevamente un encuentro nacional de jóvenes y bueno, ella era la que tenía que decidir todas las cosas. Só que as coisas, né, tem que ser como o seu homem quer, e um belo dia ela estava muito empolgada, porque tinha conseguido comprar um computador, colocar a linha, então ela pensou, poxa, agora sim vou conseguir trabalhar. Eu fiquei muito feliz, né, nesse dia. Y bueno, y entonces las cosas son como Swami quiere, ella estaba contenta porque había conseguido una computadora, se había organizado, entonces iba a poder realmente trabajar, y yo muy aliviada y muy contenta también. E aí o que acontece? O computador cai no chão e quebra. E ela fica de novo incomunicável e fala: não, para mim chega. Eu não vou continuar nesse cargo, Ada, você vai ter que seguir sozinha. Y entonces, ¿qué pasó? Que se cayó la computadora, se rompió y volvió a estar incomunicada nuevamente. Entonces ella dijo, no, bueno, para mí basta, Ada, vas a tener que seguir vos con ese trabajo. Bem, meus queridos, um belo dia eu simplesmente ligo o meu computador e tinha tanta mensagem, que eu fiquei desesperada. Não consegui responder, porque eu não sabia escrever bem, eu não sabia o que escrever. Desliguei o computador, fui para minha cama, me lembro como se fosse hoje. Peguei a coberta e me tampei toda e perguntei a Swami por que ele estava me dando aquele castigo, por que ele queria me castigar daquela maneira. Y bueno, y fue que yo, en fin, abrí mi computadora un día y había tantos mensajes, pero tantos mensajes, que yo no tenía la menor idea de cómo contestar, de qué hacer con nada, que simplemente cerré la computadora, me fui a mi cama, me tapé con una colcha y digo, Swami, ¿por qué me estás castigando de esta manera? E aí me lembrei do sonho. Esse mesmo sonho que ele falou, tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento, ele também tinha me falado uma outra coisa. Que ele falava assim, eu vim aqui também para te falar uma coisa. Isso no sonho. É muito importante. Você tem, me mostrou assim uma estante de ferro, cheio de prateleiras, e ele falava assim, você tem que limpar uma prateleira de cada vez. Só passe para outra prateleira quando essa estiver limpa. Faça uma coisa de cada vez. Bem feito, mas uma de cada vez. Y bueno, y entonces me acordé de un sueño, este mismo sueño que les conté, en que dijo todo su tiempo, todo en su momento, pero me había dicho otra cosa en el sueño que entonces no recordé que era. Me mostró como una especie de un estante de hierro y entonces dijo, tenés que limpiar esto, pero solamente un estante de cada vez. O sea, no pases al estante siguiente sin haber limpiado el anterior, bien limpio y bien hecho, pero no pases al siguiente sin haber vencido uno. E aquelas palavras, assim, naquele momento em que eu estava falando, por que você está me castigando? Por que você está me castigando? Veio tão forte e que só aí eu entendi o que ele queria dizer com as prateleiras. Ou seja, responda um por um de cada vez. Faça bem feito e mais um por um. Não se preocupe, como ele falou no sonho, porque, na verdade, aquela quantidade tinha me deixado assim muito insegura. Mas ele falou, um de cada vez. E é assim que eu faço até hoje. Quando tem muito trabalho, eu sempre penso, uma coisa de cada vez, uma coisa de cada vez. E aí, sempre dá certo. Uma hora termina. Y entonces cuando me tapé con la colcha y le pregunté esto a Swami, me acordé de esto que dijo y me di cuenta de lo que me estaba diciendo era, en este caso de los correos y los mensajes que tenía que contestar, que hiciera una cosa de cada vez, que agarra un mensaje, lo respondiera bien, lo contestara bien, después el siguiente y que no me preocupara y que en algún momento estoy andando. Entonces eso es lo que recuerdo hasta hoy, cuando tengo mucho trabajo, muchas cosas, me acuerdo de que hay que ir uno por uno en algún momento, eso se encamina. Y en ese momento me di cuenta de lo que me estaba diciendo. Bem, e eu fiquei tão desesperada porque eu teria que falar nesse congresso, né, como coordenadora. Então, eu tratei de ficar gravando e falava para um, falava para outro, e na hora que eu achava que ia dar certo, eu não sabia nem o tema do que eu tinha que falar. Estou falando tudo isso para vocês entenderem assim que eu sou o exemplo da transformação.
Entonces lo que me preocupaba era que durante el encuentro de jóvenes que se estaba avecinando, yo iba a tener que hablar como coordinadora de jóvenes. Y entonces empecé a practicar y grababa y hablaba para uno y hacía para otro. Iba, y cuando creía que estaba bien, pues se me borraba todo, no tenía ni idea del tema que tenía que hablar. Entonces, les estoy contando todo esto para que ustedes entiendan que yo soy el ejemplo de la transformación realmente. Mas essa transformação, ela aconteceu? Ela realmente, assim, eu consegui vivenciar, né? Porque eu nunca disse não para a Swami. Nunca. Mesmo nos maiores desafios, eu enfrentava. Y entonces yo he conseguido hacer esta transformación y pasar por todo esto porque nunca le he dicho que no a Swami. O sea, he enfrentado muchas situaciones, muchos desafíos, pero nunca le he dicho no a lo que él me manda. E com a certeza, assim, que tudo que ele faz sempre foi o melhor para mim. Eu me lembro até de uma vez que, quando eu me senti... porque, claro, isso que eu estou falando para vocês, se aconteceram várias vezes, cada palestra, cada situação, eu chorava antes. Ninguém imagina que cada situação dessa, eu estava no quarto antes de entrar, chorando com o Swami. Swami, porque me castiga, porque está me dando esse castigo, não faça isso comigo, eu não sou a pessoa. Y por supuesto que durante mucho tiempo he sufrido bastante haciendo todo este trabajo, en el sentido que cada charla, cada vez que tenía que hablar, yo lloraba, me desesperaba, preparaba y preguntaba, Swami, ¿por qué estás haciendo esto conmigo? No soy la persona indicada, ¿cierto? Só que o Swami foi trabalhando tanto e, claro, foi desenvolvendo uma autoconfiança, foi começando a perceber que ele fazia. Um dia ele me deu um sonho em que eu estava passando por algumas situações especiais, assim, e aí, no sonho, eu sentava com ele numa poltrona e conversava. Ele falava muito. Foi assim, um sonho onde eu não escutei nada dele, mas a sensação é que ele estava muito tempo conversando comigo, me dando muitas orientações. Aí, num determinado momento, eu olhei para ele e falei, Swami, agora vamos, né? Eu tenho que trabalhar, eu preciso ir trabalhar. Ele levantou, falou, claro, claro. Aí foi abrir o portão. Só que na hora de abrir o portão, quem saiu na minha frente foi ele, não eu. Ele era quem ia fazer o trabalho. Eu ficava por trás. Ele me deixou isso muito claro. Y entonces, el tema es que siempre Swami sabe lo que es mejor para nosotros y también lo sabía para mí. Entonces, es entender que el trabajo quien lo hace es él y no nosotros. Y una vez me dio un sueño en el cual estábamos juntos y conversando y yo no recuerdo sus palabras, pero era como si hubiéramos pasado mucho tiempo él enseñándome, diciéndome, orientándome, y de repente le digo, bueno, Swami, tengo que trabajar. Y dice, sí, sí, sí. Sale y abre el portón o la puerta para salir, pero no, o sea, antes de que saliera yo, él salió por delante. Y entonces esto es la enseñanza que, bueno, en realidad el que hace el trabajo, el que hace todo, es él y no nosotros. Então, um dia eu virei para ele na foto dele e falei, Swami, que bom, agora eu estou pronta para poder ser uma boa coordenadora de jovens. Pode me usar, pode me deixar como coordenadora, seguir adiante, porque eu estou pronta. Y bueno, tanto que un día, hablando con la foto de Swami en casa, le dije, bueno, ahora estoy lista para ser una buena coordinadora de jóvenes, podés pedirme, podés usarme en lo que necesites, porque yo ahora estoy lista para esto. E aí, ia ter uma mudança de gestão e falaram, não, Ada, acho melhor você não ser mais coordenadora de jovens, vou botar você para ser coordenadora de serviço, você fez um bom trabalho nos jovens, vamos botar agora para você, para ter outra experiência, você vai ficar no serviço. Y entonces un día había una reunión de comité y entonces alguien dijo, bueno, Ada, creo que es mejor que ahora no seas coordinadora de joven. Has hecho ya un buen trabajo con los jóvenes, ahora te vamos a poner en servicio, pensamos a alguien en servicio. Eu nem acreditei, né? Mas eu já sabia como que era a didática de Swami e resolvi aceitar e fui digerindo aquilo até que o Leonardo fosse no Brasil fazer a mudança do conselho. Y entonces no podía creerlo, pero bueno, a esta altura ya estaba más acostumbrada con la didáctica de Swami, entonces fui procesando y digiriendo hasta que Leonardo viniera a Brasil para hacer el cambio del comité. E aí, o que Leonardo me diz? Me chama na sala e fala, Ada,
você vai continuar como coordenadora de jovens. E na hora que ele falou isso, eu fiquei tão assim, eu normalmente deveria ficar feliz, mas eu fiquei triste, porque eu já estava convencida de que eu seria uma coordenadora de serviço. Y lo que pasó es que en el día de la elección y demás, que Leonardo llegó y me dijo, bueno, Ada, vas a seguir coordinando los jóvenes. Y aquello me cayó como que muy raro, debería haberme puesto contenta, pero yo ya estaba acostumbrándome, ya estaba entregue a la idea de que iba a ser una coordinadora de servicio. Então, saí da sala, aceitei o cargo, saí da sala, mas com aquela inquietude. Suame, mas eu tenho certeza que o senhor me queria na área de serviço, eu tinha me mostrado, me feito sentir. Por que o senhor mudou tudo na última hora? E aí veio aquela coisa assim, mas você não quer ser um leão? Onde está a sua coragem? Veio assim, grande, assim, na minha, sabe, gritando. Cadê a leoa? Entonces salí de la sala preguntando, pero Swami, no quería, yo sé que podría haber hecho un buen trabajo, no quería que yo fuera una coordinadora de servicio. Y entonces sentí, me vino esta recuerdo de la voz diciendo, bueno, pero no quería ser una leona con coraje, una líder leona, ¿cierto? ¿Dónde está tu coraje? E aí eu tomei assim, falei, ok, Swami, bati na porta, Leonardo, queria falar com você. De novo? De novo, Leonardo, mas o que você quer? Eu não quero ser coordenadora de jovens. Mas você quer ser o quê, Ada? Eu quero ser coordenadora de serviço. Y entonces me llené de coraje, volví, golpeé la puerta, entré y Leonardo pregunta, bueno, ¿qué pasa? Digo, Leonardo, yo no quiero ser coordinadora de jóvenes. Pero ¿y qué querés ser entonces? Quiero ser coordinadora de servicio. E aí ele fala, mas você é muito jovem, você vai ter problema, é melhor que fique como jovem. Falei, mas eu não faço nada. Quem faz é a Suami, por que eu vou ter problemas? E aí ele olhou para mim e falou, está preparado. Você vai ser a nova coordenadora de serviço. Y entonces Leonardo me contestó, pero vos sos muy joven, vas a tener problemas en el área de servicios, es mejor que te quedes en la parte de jóvenes. Y entonces yo le contesté, pero si yo no hago nada, Swami hace todo, ¿qué problemas voy a tener? Entonces él me miró y dijo, está bien, estás preparado, vas a ser la nueva coordinadora de servicio. E assim foi, né? Claro que vieram muitos testes, muitas provas, mas tudo que Swami fazia eu aceitava, eu entendia que era para o meu bem. Y bueno, entonces así fue, claro que hubieron muchos desafíos, muchas pruebas, pero todo lo que Swami hacía y me proponía, yo entendía que era para mi bien. Até que um dia, num encontro, eu me lembro que eu tive um dos maiores desafios. Uma pessoa falou uma coisa comigo e depois mudou na última hora e ficou muito mal. Y bueno, hasta que un día en un encuentro ocurrió una situación en que una persona me dijo una cosa, después cambió a último momento y se puso muy mal. Só que ela começou a falar, né, para todas as pessoas dentro da emoção dela e pediu uma reunião, onde ela falou, assim, expressando que estava muito mal comigo. E eu falei, gente, mas por que ela está falando isso? Isso nem aconteceu direito. Y bueno, y entonces esta persona, de su emoción, empezó a hablar a todo el mundo que estaba, decir a todos que estaba muy mal conmigo, y yo escuchaba y decía, bueno, pero ¿de qué está hablando? Si en realidad esto no ocurrió nada. E aí, nessa reunião, ela falou, reclamou, e eu fiquei, gente, mas como pode isso tudo que ela está falando? Mas não falei nada, e depois fui falar com o presidente. Isso é uma loucura, porque o que aconteceu foi isso. Ela está totalmente equivocada. Eu tenho até testemunha que estava do meu lado. Tudo bem que as pessoas podem se equivocar, mas isso daí já é criar uma situação. Isso é terrível. Eu estava muito mal com isso. Bueno, y entonces yo no conseguí entender cómo podía estar diciendo aquello que no era verdad, y entonces fui a conversar con el presidente del centro y le dije, mira, esto es una locura, lo que pasó fue esto y esto, tengo testigos, o sea, está bien que una persona pueda entender las cosas diferentes, pero ya es un absurdo. E eu achando que eu já estava assim, sempre, né,
aceitando todas as didáticas de Swami. E era o encontro, o nome era O Fluir do Amor Divino. O nome do encontro era esse. El nombre del encuentro era El Fluir del Amor Divino. Ese era el nombre del encuentro. Y claro, yo sabía que la persona estaba equivocada y creía yo que estaba ya conocedora de todas las didácticas de Swami. Então, eu cheguei para esse presidente e falei... não, ele que me falou. Ada, você tem que simplesmente ver que Swami quer além. Ele quer que você veja além daquilo que está sendo mostrado. Os seus fatos são reais, tudo tem lógica, mas ele quer que você enxergue além daquilo que foi mostrado. Y entonces, cuando estaba conversando con el presidente, me dijo, Ada, vos no estás viendo que Swami te quiere mostrar algo más allá de lo que está ocurriendo. O sea, tenés tus hechos, tiene la lógica, pero tenés que ver más allá de lo que está diciendo. Eu falei para ele, mas eu não sou iluminada? Como assim enxergar além daquilo que está sendo mostrado? Isso é impossível para mim. Isso que você está falando não existe. E ele então falou para mim, mas é isso que o Swami quer de você. Ele quer que você veja além daquilo que está sendo mostrado. Y entonces dijo, pero yo no soy ninguna iluminada, ¿cómo voy a ver más allá de lo que existe? O sea, eso no es para mí, eso no puede ser. Y él dijo, pero aún así, Swami está queriendo que veas más allá de lo que te está mostrando. Eu trouxe essa experiência porque ela foi um divisor de águas. Porque desde aquele dia, assim, sempre, com qualquer situação que eu vivo dentro da organização ou em qualquer lugar onde eu esteja, a minha pergunta é: o que eu tenho que aprender com isso, Swami? Me ajude a enxergar aquilo que eu não estou conseguindo enxergar, porque certamente tudo que está acontecendo é algo para que eu aprenda alguma coisa. Então, que o Senhor me ajude a perceber além do que está sendo mostrado, mas que eu possa ver realmente aquilo que, com o seu jogo divino, eu preciso aprender. Y entonces, a partir de ese momento, de esa enseñanza, vino algo que lo trato de usar toda la vida, no solo en la organización, sino también afuera, que es, ¿qué es lo que tengo que ver en las situaciones que ocurren? Entonces le digo, Swami, no estoy consiguiendo ver, ayúdame a comprender cuál es el mensaje que está por detrás de estas cosas que están ocurriendo. E sempre, assim, com muito humor, porque... Na verdade, eu aprendi que a gente precisa ter leveza, a gente precisa sorrir mais uns para os outros. Às vezes, a gente age dentro da organização de forma muito, muito séria. E eu lembrei uma vez que eu estava na Índia, e na Índia a pessoa estava assim, muito chateada comigo, porque naquele encontro, naquela ida, a gente não teve entrevista. E ela estava chateada, porque a gente sempre teve entrevista. Então, ela falou, Ada, é por causa desse seu jeito. Você vive rindo, fazendo essas coisas, assim, de ficar sempre brincando, sorrindo. A gente tem que ser mais tranquila, mais séria, sabe? Mais sereno. Esse seu jeito, assim, não é bom para a organização. Y bueno, y entiendo que todo esto lo tenemos que hacer desde el humor, desde la leveza, la liviandad. O sea, muchas veces entendemos que dentro de la organización todo tiene que ser muy serio, muy circunspecto. Y me acordé de una situación en la cual estábamos en la India y una devota que estaba un poco triste porque no habíamos tenido entrevistas hasta entonces, todas las veces que viajábamos había entrevistas. Y entonces ella dijo, Ada, esto es culpa tuya, de esta forma tuya de ser tan sonriente y expansivo y demás, tenemos que ser más serios, más compuestos, eso es lo que pasa. E aí eu estava assim, isso foi em Whitefield, e lá tinha umas torneiras que você tinha que até ficar agachado para tomar banho, não tinha chuveiro nem nada, ficava o lado das mulheres e o lado dos homens separados, né? E eu tomando banho ali, reclamando com o Swami, puxa vida, você nem me disse se gosta, se não gosta, se eu fui culpada, se não fui culpada, mas devo ter sido culpada porque você permitiu que meu marido fizesse para Namaskar e eu nem me aproximei de você, você também nem sei se você gosta de mim, que eu toque música. Olha que loucura! Eu comecei a ficar fazendo esse monte de choradeira com o Swami ali tomando banho, que era no dia que eu estava vindo embora para o Brasil.
Y bueno, y después que me dijo eso, entonces me estaba bañando, estábamos en Whitefield, y eran unas duchitas bajas, había que agacharse un poco para poder bañarse. Y entonces estaba conversando con Swami, pensando, Swami, ¿por qué haces esto conmigo? Realmente debe haber sido mi culpa, porque ni siquiera, no sé si te gusta cuando yo toco la música, o sea, me debe ser mi culpa porque mi esposo pudo hacer Namaskar, yo no pude acercarme a él, no pude acercarme a vos. Entonces estaba llorisqueando, 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 y ya era el último día para irnos de la Já India. estava com a mala, com a roupa ocidental, quando para um casal e uma pessoa, assim, do nada, um casal na minha frente e uma pessoa, na hora que eu estava descendo as escadas, assim. Y entonces ya estaba casi para irme con ropas occidentales y de repente se para una pareja y una persona, yo estaba bajando las escaleras. E aí para um casal e fala assim para mim: Você é aquela menina que estava ali na frente tocando símbolo? Y entonces esta persona pregunta, ¿vos eres esta muchacha que estaba ahí adelante tocando los címbalos? Sim, sim, disse essa senhora que estava do meu lado. É ela, é ela. Ah, você toca símbolo muito bem. Y entonces la señora que estaba al lado, sí, sí, es ella. Dijo, ay, qué hermoso, tocas muy bien. Fez Paramascar em Swami? Não, quem fez foi meu marido. Oh, é a mesma coisa, congratulação. Y entonces él preguntó, ¿le hiciste para Namaskar a Swami? Y dijo, no, no, mi marido hizo. Ah, qué bien, si es lo mismo, felicitaciones. É, Carol, vou botar o vídeo agora. Aí, por final, ele vira para mim e fala assim: Você, com esse seu jeito de ser, faz com que todo mundo se sinta feliz. Se o homem se sente muito feliz com esse seu jeito alegre de ser. Y entonces terminó diciendo, vos con esta forma tan alegre y expansiva de ser, haces con que todos estén felices. Swami queda muy feliz con esta manera de que sos. E desde esse dia, nunca mais eu tentei ser diferente do que eu sou. Tentar ser uma coisa que a gente às vezes acha que, por coisas da mente, a gente deveria ser. Mas cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua habilidade, cada um é uma flor no jardim de Deus. E o jardim de Deus, ele só é lindo porque ele é colorido, ele No, todo bien, puedo completar. Lo que, a partir de ese día, entonces, no estuve más criticándome o refunfuñando por lo que no soy. Dejé que fuera de la manera en que soy. Y creo que realmente es lo que tenemos que hacer, porque las flores del jardín, todos somos flores del jardín de Swami, y la belleza viene de la diversidad. Entonces, que aceptemos lo que cada uno tiene para ofrecer. Sim. E agora, cara, dá para botar um vídeo, cara? Eu quero mostrar para vocês o vídeo onde o Swami fala exatamente sobre essa felicidade, sobre essa alegria, sobre esse sorrir. Nós devemos sorrir mais. విచారం కూడా చాలా చెడ్డది. And worry, too many thoughts is also bad. వరి 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 Worry for everything. ఏదైనా వచ్చింది పోతుంది, ఎట్ట వచ్చింది అట్టే పోతుంది, అంతేగాని నాకేం తప్పు లేదు అని అనుకో. Even if worries come, yes, enter in the feeling, this too will pass. It has come now, it is bound to go. Have that feeling. ఎప్పుడు ప్రేమతో 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 ఉండండి. We should spend our time constantly with love. నవ్వుతూ ఉండాలి. And we should love and smile, laugh. ఆ నవ్వుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రేమ సహజంగా వస్తుంది. Then once you laugh and smile, naturally the love within you manifests automatically. కానీ కొంతమంది మొహం చూస్తే చాలా క్యాస్టైడ్ ఫేస్ మాదిరిగా ఉంటుంది. But the faces of some people are so serious, long castor oil faces. ఎప్పుడు నవ్వుతూ ఉండదా. Smile, smile, smile all the way. ప్రేమ స్వరూపులారా, Happy, 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 be happy. Happy, happy, make others happy. All will be happy. Eu quis compartilhar esse vídeo com vocês porque a mulher, ela tem a sua própria doçura.
de conseguir resolver algumas coisas. Mas eu, por exemplo, não tenho essa doçura como muitas mulheres têm ao falar tão docemente. Eu sou com muita energia. No, he querido compartir esto con ustedes, primero porque habla de esto de ser felices, ¿cierto? Y segundo, porque muchas mujeres tienen dentro de sí esta capacidad de hacer los otros felices a través de su dulzura. Pero yo no tengo esta dulzura en particular, tengo esta forma con mucha energía de ser. Então, isso para mim foi muito importante, saber que cada uma de nós podemos dar o nosso melhor sendo o que somos. E posso assegurar a vocês que muitas situações difíceis em reuniões dificílimas eu consegui resolver por causa desse sorriso. Entonces quería decirles a ustedes que cada uno de nosotros tiene su forma de hacer esto. Entonces puedo decirles que he pasado por muchas situaciones muy difíciles en reuniones y demás, y muchas cosas las he resuelto justamente con esta sonrisa. Bem, eu ia dar contar outras experiências, mas pelo tempo eu vou encurtar para falar uma coisa que eu acho que é muito importante de compartilhar. Yo había pensado en compartir varias experiencias, pero por el tiempo voy a hablar de una cosa más que me parece importante compartir. Tudo que Swami fez e que me parecia ser castigo. Todo lo que Swami hizo y que a veces me parecía ser un castigo. Tinha propósito, tinha grande propósito na minha vida, como tem propósito na vida de cada um de nós. Tenía un propósito, un gran propósito en mi vida, así como tiene en la vida de cada uno de nosotros. Muitas vezes, dentro da organização, como líderes, a gente fica esgotada, principalmente por sermos mulheres, por termos que dividir ainda as nossas obrigações em família. Muchas veces cuando estamos en la organización estamos agotadas, principalmente las mujeres, porque muchas veces tenemos que repartirnos entre las tareas y con la familia. Então, as exigências, os pedidos, as solicitações, que normalmente são sempre feitos com um prazo muito curto, todos nós que somos líderes sabem do que eu estou falando. Y entonces muchas veces las solicitaciones, los pedidos tienen plazos muy cortos y, bueno, todos los líderes saben de qué estoy hablando. E a gente tem muitas vezes que responder e-mail, responder mensagens, tem que hoje em dia então com essa questão da internet, essas apresentações e muitas solicitações. E a minha vida, principalmente quando eu estava como presidente, exigiu demais de mim. Swami exigiu muito, mas muito de mim, até porque eu tinha que me transformar a cada dia para poder cumprir com aquilo que ele estava esperando de mim. Entonces, todas las solicitaciones que había y responder mensajes y hacer esto, lo otro, y más ahora en tiempos de pandemia, o sea, en que todas las presentaciones, hay siempre mucha exigencia. Y como presidente del Consejo de Brasil también, tuve que hacer mucho, fue muy agotador y Swami exigió muchísimo de mí. Y bueno, porque también tenía que hacer esta transformación y para eso precisaba trabajarme internamente. Até que um dia eu falei para ele, Swami, eu estou esgotada, estou muito cansada. Mas eu não quero dizer não para você, eu não quero de jeito nenhum dizer não, porque eu sei que tudo o que está acontecendo é para o meu bem, mas eu estou muito cansada. E aí ele me faz ler uma mensagem, assim, aleatoriamente, né? Eu te amasso, eu te soco, até que você se torne um pão maravilhoso. Y entonces hubo un momento que le dije, Swami, estoy agotada, no quiero decirte que no, pero realmente estoy en este momento muy agotada. Y entonces Swami me hizo leer ese mensaje que dice, yo te golpeo, yo te amaso, yo te bato hasta transformarte en algo muy bueno. Nós não nos damos conta do que o trabalho que Swami vai realizando na gente através de tudo isso que acontece dentro da organização. A gente não se dá conta, mas no nos damos cuenta de todo el trabajo que Swami va haciendo en nosotros a través de toda esta exigencia de la organización. Até que um dia eu fui trabalhar
nesse local onde que a Patrícia, no anúncio, descreveu, e eu vi que tudo aquilo que Swami havia trabalhado em mim para ser uma líder dentro da organização, eu estava usando e me destacando no meu trabalho. Hasta que un día, cuando empecé a hacer el trabajo en ese lugar en que Patricia mencionó al principio, me di cuenta que todo lo que yo había pasado y aprendido en esse tiempo, yo lo estaba usando en ese servicio y para ser líder en esta situación. Me dei conta de que a organização é uma escola de autotransformação. Me dei conta que tudo que eu vivi foi o melhor, não para atuar somente na organização, mas para atuar no mundo. Y me di cuenta que realmente la organización es una escuela para aprender y que no es solamente algo para que aprendamos para la organización, sino para actuar en el mundo. Então, quando me pediam, Ada, precisa fazer o relatório, mas tem que ser para daqui a 2 dias. Ada, precisa ver as crianças, qualquer coisa. Eu estava sempre pronta, sempre preparada. Nas reuniões, sempre me destacava na hora de me posicionar, na hora de falar. Tudo isso, quem foi que fez? A organização, através de todas essas atividades que eu tive a oportunidade de, como bênção, poder estar à frente. Entonces, cuando estaba en este lugar, o sea, Ada, hay que hacer un informe, pero tiene que ser dentro de 2 días, o Ada, los niños necesitan de esto, o poder hablar en una reunión y articular las cosas. O sea, todo esto yo lo aprendí dentro de la organización haciendo lo que hice. Uma vez uma jovem me falou, eu vou ter que sair da organização porque eu vou ter que estudar, vou ter que me dedicar, meu pai está muito preocupado porque eu não estou estudando e eu preciso me preparar para ser uma líder, ele cobra muito isso no meu trabalho. E eu falei, mas você tem a melhor escola que você poderia ter para ser uma líder, onde quer que você esteja. Un día una joven me dijo, Ada, voy a tener que dejar la organización porque tengo que estudiar, dedicarme a mis estudios, y mi padre quiere que pueda, en fin, ser una buena líder y demás. Y yo dije, bueno, pero está justamente en la mejor escuela que existe para poder prepararse para ser un líder. Eu sei que muitas mulheres têm muito conflitos com relação, mas eu não tenho tempo. Mas isso é uma coisa que eu gostaria de falar. A gente não precisa estar à frente de cargos para poder servir na organização. Y veo que hay muchas mujeres que me dicen, no tengo tiempo de estar en la organización, de ser líder, pero no es necesario necesariamente tener un cargo en la organización para poder ayudar y hacer servicio. Olha o exemplo da Laura, que belíssimo sebo ela está fazendo para todos nós, para toda a América Latina. Como por ejemplo el servicio de traducción que está siendo hecho en este momento. E ela era uma pessoa que sempre teve conflitos com relação ao tempo da família, ao tempo da organização. Mas o querer dela de servir, de fazer parte, fez com que Swami desse esse presente para ela e para a gente. Perdão, Laura, de te colocar como un ejemplo sin pedir você antes. Bueno, esto es el ejemplo de la dificultad de conciliar la familia con la organización y con todas las demandas, pero bueno, Swami, estar dispuesto a servir y Swami nos pone en lo que es necesario. Porque não tem, isso independe do tempo. Ele vai colocar você no lugar que tenha que estar no momento certo, como ele falou, tudo tem seu momento e tudo tem seu tempo. Uma vez ele me deu um sonho em que, no Centro SAI, lá de Vila Isabel, eu estava com ele nesse centro, mas tinha muita gente de fora, muita gente de fora. Eu era presidente ainda. Y bueno, no es necesario tener mucho tiempo para poder servir. Esto depende mucho. Swami dice que esto de que cada cosa tiene su tiempo, ¿cierto? Entonces recuerdo un sueño en el que estábamos en el centro de Villa Isabel, había mucha gente, yo era presidente en la época, pero había mucha gente de fuera, que no era del centro. Então, nesse sonho, ele estava muito feliz, mostrando as pessoas, e até um momento que ele me levou para um quarto, e aí falaram que ele estava querendo me abençoar. Eu me ajoelhei até ele, e ao invés de ser ele, era uma túnica. A túnica botava a mão assim na minha cabeça. Eu acordei daquele... Teve outras situações, mas eu me lembro que eu acordei do sonho pensando, a túnica me abençoando, que coisa mais estranha.
Y en mi sueño alguien me decía que Swami quería bendecirme. Y yo iba hasta allá, pero lo que había era la túnica, y la túnica entonces paraba sobre la cabeza y bendecía. Y pasaron muchas cosas en sueño, pero me desperté pensando en eso, la túnica. ¿Cómo la túnica? Logo depois que eu deixei o cargo de presidência, Pablo me convidou para assumir a coordenação de expansão. Logo depois. E eu disse que não podia, eu estava com muitas coisas e não daria para poder assumir. Só que eu falei isso assim, depois até de dizer um sim. Eu já tinha dito sim, mas internamente eu tinha certeza que não era o momento. Eu já estava com outras responsabilidades. Después que dejé la presidencia, Pablo me invitó para ser parte del coordinador de expansión, y yo, aunque le había dicho sí del principio, después le dije que no, porque sentí que no era realmente el momento de hacerlo, porque ya estaba dando cuenta de muchas cosas. Quase 10 anos se passaram, uns 8 anos mais ou menos. Um belo dia, eu volto de novo esse convite e ali eu estava podendo assumir. Na primeira reunião que nós tivemos, em que eu estava indo para o centro, eu me dei conta que eu estava indo para o centro, onde naquele ano o centro tinha aberto para atividades para muita gente de fora, para muita gente, igual o sonho que eu tinha tido há 8 anos atrás. Bueno, y 8 años después, de nuevo me fue ofrecido este mismo cargo, y esta vez sentí que era el momento de hacerlo, y cuando me estaba encaminando a la primera reunión, paso en un lugar ahí cerca del centro y había mucha gente. Recordé de mi sueño ese centro en que había muchas personas, y bueno, que estaban siendo ofrecidas muchas actividades para afuera. Sim, eram pessoas de fora, não era da organização. Tal qual, Swami estava muito feliz naquele sonho. Mas o que me fez assim ficar surpresa é que eu finalmente tinha entendido 8 anos depois. Ele tinha me abençoado porque, na verdade, eu só assumiria aquele cargo que tinha a ver com essas pessoas de fora, que é a expansão, 8 anos depois, ou seja, quando ele não estivesse mais no corpo físico. Por isso, somente a túnica. Y entonces ahí cuando vi eso me di cuenta de que en mi sueño, o sea, Swami me había bendecido solamente con su túnica, porque en realidad yo asumiría este cargo 8 años después, cuando él ya no estaba en su cuerpo físico. Y ese fue el sentido de que era solamente la túnica. Eu estou falando isso porque não tem tempo nem momento. Nós temos que realmente dar o nosso melhor. E o nosso melhor independe do tamanho, independe de quantidade. Somente dar o nosso melhor. Agora, de alguma forma, a gente tentar se colocar à disposição para que Swami faça o trabalho através de nós. Entonces no importa tanto el tiempo o en qué circunstancias esté, pero sí que ofrezcamos lo mejor de nosotros. Y, o sea, estar abiertos para aceptar y ver lo que Swami quiere de nosotros. Porque o trabalho não é para os outros. A organização não precisa da gente para nada. Muitas vezes a gente acha que está fazendo um favor para a organização, mas não, a organização, com todas essas atividades, o que é oferecido são ferramentas. Cada atividade dessas são ferramentas que nos ajudam nessa autotransformação. Esse foi um entendimento assim, que eu tive muito forte ao trabalhar fora, com tanto destaque em tudo que eu fazia. Y entonces recordar que en realidad todo este aprendizaje, todo este trabajo no es para la organización, sino para nosotros. O sea, la organización no nos necesita. A veces cumplimos con los cargos y tareas como si fuera un favor a la organización, pero la organización no nos necesita, es el contrario. Nos ofrece las herramientas que nosotros necesitamos para poder llevar afuera. Y me di cuenta de esto cuando percibí todas las herramientas que tenía cuando fui a trabajar fuera de la organización y podía destacarme en cosas por lo que había aprendido allí. Uma vez, ouvi Swami falando para que os estudantes eles eram como joias preciosas, porque onde quer que eles estivessem, eles não se corromperiam, eles não tinham como eles se corromper, por isso eles eram joias preciosas. Una vez leí en algún lugar que los estudiantes de Swami eran como joyas preciosas, porque donde quiera que estuvieran no había cómo corromperse, siempre seguirían siendo joyas.
Então eu pergunto, qual é o papel da mulher como líder na organização? Y entonces les pregunto, ¿cuál es el rol de la mujer como líderes en la organización? Nosso papel é aproveitar essa oportunidade sagrada. Repito, sagrada. A gente não alcança o que é poder fazer parte dessa organização. Y les digo que es nuestro deber agarrar esta oportunidad sagrada, porque no tenemos noción de lo que significa ser parte de esta organización. Essa oportunidade de nos transformarmos para sermos líderes sai. Há uma grande diferença de sermos líderes somente, mas nos transformarmos para sermos líderes sai. Es esta oportunidad que tenemos de transformarnos en líderes SAI. Hay una gran diferencia entre ser líderes y líderes SAI. Líderes como leoas, autoconfiantes, corajosas, majestosas e justas. Líderes como leonas, majestuosas, valerosas y justas. Leoas para protegermos a nossa família com todos os valores que a gente aprende dentro dessa organização através dos ensinamentos de Swami. Leonas para defender nuestras familias con los valores que aprendemos en todos los programas dentro de la organización de Swami. Leoas para inspirarmos onde quer que nós estejamos as pessoas ao nosso redor a partir do nosso exemplo. Leonas para inspirar de todas las personas que están alrededor nuestro a partir de nuestro ejemplo. Leoas para onde quer que estejamos, onde quer que a gente atue, a gente possa ser verdadeiras pérolas de Sai. Leonas para que donde quiera que actuemos y donde quiera que estemos podamos ser realmente perlas Sai. E assim, sermos como os estudantes, que onde quer que estejamos, não deixaremos que o mundo nos engula, porque esse mundo não é um mundo para essas leoas de Sai. O nosso mundo é Sai. Y así poder llegar a ser como los estudiantes SAI, que son como joyas, que donde quiera que vayan, seguirán siendo joyas, ¿cierto? En este mundo de SAI. Bom, Saira. Saira. Saira, amada, muchas gracias. Hermoso tu saxan. Hay muchísimos agradecimientos en el chat. Y fuiste tan clara que no hay preguntas, así que le quiero pasar la palabra a Moni, la presidenta del Centro SAI, para que haga su agradecimiento, y bueno, y después termino yo. Sairam, gracias. Saira, nada, gracias, gracias. El Centro SAI, feliz de haberte tenido, de tener tu presencia. Realmente sos un sol que brilla para todas las damas. Hermoso tu saxan. Sairán, muchas gracias. Eu que agradeço a Swami através destas palavras. Saira. Hermoso, hermoso todo lo tuyo. Muy lindo. Que Dios bendiga tu acción, Ada, en este camino. Deus bendiga a todas as perlas de Sai, a todas as mulheres que têm essa divina missão, porque nós nos damos conta, e quando nos damos conta, solamente entrego, confio, aceito e agradeço. Saira. Saira. Bueno, terminamos acá. Muchísimas gracias a todos. Quiero agradecer a Laura, a Swami primeramente, a Laura, a todos los que han estado detrás del Zoom trabajando mucho para que esto salga perfecto, al Centro de Florida y especialmente a Ada, que bueno, yo tengo un cariño muy especial por ella, así que voy a terminar con un Om y 3 Shanti y muchas gracias, muy agradecida. Shanti, Shanti, Shanti.